Tem muita gente que no mundo de hoje em dia, que é um mundo muito medicalizado, e que hoje em dia já existe um termo que foi cunhado chamado medicalização social, que tudo é medicamento. Para tudo você tem um remédio. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Ah, eu tô com dor no fígado, eu tomo um remédio. Ah, eu tô com dor no pé, eu tomo um remédio. Ah, eu tô com dor no dente, eu tomo um remédio. Ah, eu tô com depressão, eu tomo um remédio. Ah, eu tô sem dormir, eu tomo um remédio. Ah, eu tô eufórica, eu tomo um remédio. Ah, eu tô triste, eu tomo um remédio. Ah, eu tô alegre demais, eu tomo um remédio. Eu tô triste demais, eu tomo um remédio. Então, qual é o grande problema? É que hoje em dia, a medicalização está sendo vendida como a solução para tudo, quando não é. Muitas vezes eu preciso, além do médico, me receitar um remedinho, que no caso o psiquiatra ou o neurologista, então, ele me receitar um remedinho, eu enfrentar também os problemas da vida. Fazer uma terapia e me olhar no espelho e falar quais são as questões que estão me afligindo. Por que eu estou tão triste? Ou por que eu tô tão eufórica? Ou por que eu estou tão irritada? Ou por que eu estou sem tolerância nenhuma? Ou por que as frustrações da vida estão me deixando mais mal do que bem? Ou eu não estou suportando? Qualquer pessoa que me fale um não, eu entro em parafuso, ou eu saio disparando grosseria para tudo quanto é que é lado. Eu acredito que, no caso de necessidade, um paciente deveria ir ao psiquiatra, sim, tomar o remédio que o psiquiatra definir, sim, mas estar em terapia. Infelizmente, a sociedade não pensa dessa forma. Infelizmente, é mais fácil eu tomar um remédio, esperar que o remédio faça efeito, do que ir para terapia e encarar meus problemas Por de que frente. você acha que não tá se pensando dessa forma? Porque hoje em dia qualquer problema se é dado um remédio. Se você reparar, você nunca deve ter ouvido tanto na vida que as pessoas têm TDAH. Todo mundo tem déficit de atenção. Se todo mundo tem déficit de atenção, cara, fica difícil você separar quem tem um caso leve, de quem tem um caso grave e realmente precisa da medicação. Tem pacientes que hoje em dia se medicam com remédios utilizados para TDAH para poder fazer prova de concurso. Então, significa o quê? O remédio está ali. Ele vai me dar um hiperfoco. Então, eu vou utilizar ele para meu benefício, apesar de eu não ter problema nenhum. Eu estar tratado, não preciso de remédio, mas para me auxiliar nos meus estudos, para eu poder render mais, supostamente. O que acontece? Eu fico viciado no remédio. Por quê? Porque a maioria dos remédios psiquiátricos, eles têm alguma substância que, conforme a sua necessidade de uso, dependendo do tempo que ela necessitar ser usada e que você usar, você vai criar uma dependência daquilo. É viciante. Entendi. Não é à toa que é tarja preta ou que é tarja vermelha. Não é um remédio comercializado tranquilamente. É um remédio que tem que ter cuidado. Nenhum remédio psiquiátrico, só esse dado, se eu só dissesse esse dado para você, já responderia tudo. Todo remédio psiquiátrico, ele demora em torno de 15 dias. Tomei o remédio hoje. Vai demorar 15 dias para eu ter o efeito dele. E quando eu paro de tomar, eu demoro 15 dias para deixar de ter o efeito dele. Não é para deixar de ter na minha corrente sanguínea. É para ele deixar de ter efeito. Um efeito que seja visível, ou de melhora ou de piora. Ele vai continuar. Se eu fizer um exame de sangue, eu vou continuar detectando esse remédio, essa substância na minha corrente sanguínea. Então, assim, da mesma forma que uma anestesia, quando eu faço uma cirurgia, seja ela qual for, ela fica na minha corrente sanguínea por mais tempo, mas ela não está fazendo o efeito de anestesia, mas ela está na minha corrente sanguínea. O remédio psiquiátrico é a mesma coisa. E as pessoas banalizaram muito isso. Eu gosto muito de dizer que não é só a questão das pessoas banalizarem, é a facilidade que hoje em dia a maioria dos psiquiatras faz de tipo, esse paciente vai me dar problema, medica ele fica tranquilinho, ele não me dá problema, ele não me liga na hora inconveniente para mim. Também seria o fácil acesso? E se ele precisar de novo, ele volta para mim e me pede de novo e olha aí. Exatamente. Então, assim, é uma questão que não é nem de ir de encontro com isso. Não é que eu não seja a favor ou eu seja contra. Eu acho que se a pessoa necessita, eu sou a primeira a falar para os meus pacientes.
você acha de dar uma ligadinha para um psiquiatra que você conheça, ou que você tenha confiança, para ir lá fazer uma consulta, ver se ele te receita alguma coisa? Já falo logo, não fique preocupada, remédio psiquiátrico, a não ser que você tenha uma doença. Se for um transtorno, você vai conseguir tomar por um tempo o remédio, depois ele vai desmamar você estando em terapia e tudo mais, para poder conseguir levar adiante sem a necessidade da substância. Tem tantos efeitos colaterais o remédio psiquiátrico, que se as pessoas pensassem nisso antes de tomar, talvez elas teriam até medo. Vou sabe? jogar uma bola aí pra tu. Pode jogar. Uma bola aí. Vem. Pra você rebater aí, ó. Vambora. De terapia pra todos. Aí, já, ó. Vambora. Eu chuto, né? Pra você fazer Não o tá gol. muito boa a analogia de bola, não, mas vai, segue. É que eu não sei jogar bola, na real. Vambora. Vamos lá. É o seguinte, por exemplo. A pessoa fala, pô, caramba, eu preciso ir no psiquiatra porque eu tô ansioso. Aí foi no psiquiatra. Mas antes disso, tem um histórico. Que a pessoa procurou, mas procura assim rapidamente, por alto e tal, psicólogos, e aí não encontrou nada que se encaixasse muito bem, nem financeiramente e nem profissionalmente. E aí foi no foi no psiquiatra, conseguiu, tomou o remédio, resolveu, tá bem. Mas depois de algum tempo aí, alguns meses, tem que voltar lá e fazer isso. Como que a gente resolve esse problema? Eu tive um problema com essa coisa de encontrar um psicólogo bom, né, que fizesse, que eu me sentisse, né, bem, e o problema financeiro também, porque, querendo ou não, cheguei lá, peguei, comprei, paguei a consulta, paguei a compra do remédio e passei meses feliz, tranquilo, sem problemas na vida particular. Perfeito. Acabou o podcast? Mentira. Não, foi uma ótima pergunta. Por isso que existe terapia pra todos. É sobre Ótima isso? pergunta, ótima pergunta. Mas então, te respondendo e já entrando no que os meninos também falaram e tal, qual é o que é importante entender? O psiquiatra não vai fazer milagre. O remédio não vai fazer milagre. Então, se eu tomar um remédio sem estar na terapia, o remédio vai resolver? Momentaneamente. Falou? Eu ia falar talvez, porque nem sempre o remédio só resolve isso. A não ser que seja um remédio milagroso, o que não temos ainda. Então, o remédio vai resolver? Vai. Ele vai dar uma sensação boa. Até a sua autoestima vai melhorar, porque você vai achar que você está conseguindo fazer coisas que antes você não estava conseguindo fazer. Só que, e na hora que ele desmamar você do remédio? Você vai estar forte o suficiente para seguir adiante sozinho? Às vezes não. E é importante entender que o desmamar é que é o maior problema. Porque o psiquiatra, qual é a condição que ele vai colocar? Que você vai fazer aquele uso daquele remédio durante um tempo e assim que você estiver melhorando, ele vai tirando aos poucos até te deixar zerado. A não ser que você tenha, por exemplo, uma esquizofrenia ou que você tenha alguma doença que você não consegue ficar sem o remédio. Para estar bem, você precisa do remédio. Só que aí tem as consequências. Os remédios, por exemplo, para esquizofrenia existentes hoje, eles te deixam logo de início apático, a pessoa até de feição ela muda e tal, e depois ela tem que se acostumar a conviver com aquilo. No momento em que o remédio não traz mais isso, eu começo a ter que buscar isso de uma outra forma. Aí rolam os vícios. Aí eu vou tentar buscar essa sensação de satisfação, de alegria e tal, na bebida, nas drogas, no álcool, no alucinógeno. E por aí vai. Isso foi até comentado pelo Gerson, né? Do canal TDAHizado, né? Zando. Ah, verdade. Ele comentou sobre isso, que ele é diagnosticado com TDAH e tal. Então ele tem um canal que ele fala sobre isso. Ele fala do cotidiano dele. Hoje ele também dá palestras e tal. E ele fala que tem muitas pessoas que têm TDAH que acabam se viciando. Sim. Então, aí pode ser no álcool, pode ser na cocaína, que muitos deles procuram até a própria droga para se...
Porque você, satisfazer. exatamente, porque você, como ele próprio trouxe, né? A questão de chega uma hora que o dinheiro não bate, Uhum. a conta não fecha. Então eu vou ter que ir pelo mais barato. Eu vou ter que ir para onde resolve o meu problema e eu não preciso ficar voltando e voltando e eu consigo minimamente administrar. E esse é o grande problema, é daí que a gente perde. Eu também não acredito, não penso pelo lado de que a terapia resolve tudo. Se eu não tiver o remédio para me ajudar, o paciente estiver tomando o remédio para me ajudar, eu não vou conseguir extrair ele de certas situações. Eu não vou conseguir tirar ele da depressão sozinho. Ele não vai ter forças. E não vai importar quanto de força eu colocar nesse atendimento, porque eu preciso que o paciente me ajude. Eu gosto muito de dizer que a terapia é muito mais um trabalho feito do paciente com o próprio paciente, dele com ele próprio, do que com o psicólogo de fora. O psicólogo é a ferramenta que aquele paciente se utiliza para poder lidar com a crise dele, lidar com a situação dele, com a doença dele. Eu sou uma simples ferramenta, um simples utensílio que o paciente utiliza para poder resolver as questões dele. Só que quem faz o trabalho todo é o paciente com o paciente. Eu dou as ferramentas, eu dou a técnica, eu dou a escuta, eu dou a orientação, eu dou todo o resto. Fazer na prática eu não tenho como fazer pelo paciente. É ele com ele mesmo. É ele com ele mesmo. Então, muitas vezes, ele precisa dessa medicação para poder me auxiliar no trabalho. Porque é uma medicação que, às vezes, vai aumentar a autoestima dele. Então, quando eu falar para ele, poxa, tenta fazer um exercício, tenta fazer alguma coisa que você goste, tenta ir para um lugar que te traga felicidade, que te traga memórias boas, que te faça se sentir bem e tal, não sei o quê. Se ele não tiver com a medicação, ele vai virar para mim e vai assim, não tô afim, não tô com saco, não quero. Mesmo se eu me propor, eu vou aí, te levo. Não quero, não vou sair de casa. Ah, pede pro seu amigo te levar. Não quero, não vou sair de casa. O remédio, ele tira. O Prozac, é muito interessante essa história. Quem me contou isso, por acaso, foi minha mãe, na época que eu estava fazendo faculdade, e eu achei interessante. O Prozac, ele era vendido essas pessoas que vão nos consultórios... vender remédio, apresentar o remédio, esqueci como é que é o nome disso. Representante farmacêutico. O Prozac, no início, ele era vendido para os médicos como a droga da felicidade. Ele não era vendido como um remédio para depressão. Era a droga da felicidade, que todo mundo ia tomar o Prozac e ia ficar feliz. Todo mundo ia ser feliz tomando Prozac, todo mundo ia sorrir, todo mundo... Por quê? Porque é um remédio, a fluoxetina, que é a substância, né, do Prozac. Prozac é um nome comercial, né? E tal. Só estou falando Prozac, porque se eu falasse fluoxetina, ninguém ia saber o que é. O Prozac ficou famoso, né, por conta disso. A substância é a fluoxetina. A fluoxetina, ela atinge uma parte dos nossos neurônios e tal, que estimulam aquela parte que normalmente a gente está com pouca dopamina, serotonina, e ela joga tudo, noradrenalina, e ela joga tudo que falta para poder nos motivar. Então, a gente tem uma sensação, dá uma sensação de satisfação, dá uma sensação de que a gente está cheio, que a gente está confiante por Mas é um dentro. remédio que também ajuda até no emagrecimento, né? Na fluoxetina. Não. Pelo contrário, quando você está com depressão, normalmente você ou come menos ou come em excesso. A fluoxetina, ela te dá uma sensação de que você está bem. Então, se você não estava comendo, você passa a comer. Ah, entendi. Se você estava comendo demais, você volta a comer ao normal. Entendi. Eu achei até bom você trazer essa questão. Pode ser uma dessa correlação dúvida. de consequência, né? Porque normalmente se vê pessoas com depressão que comem, e aí a pessoa começa a se regular por causa disso, e aí naturaliza, vira uma... Perfeito. E é importante entender o seguinte, como eu falei, todo remédio psiquiátrico, ele tem efeitos colaterais muito fortes. Então, normalmente, quando é receitado um remédio psiquiátrico, o psiquiatra ele vai receitar para você o remédio que ele vai te passar para a questão que você tiver, ansiedade, depressão, o que quer que seja, e um ou outro remédio para amenizar os efeitos colaterais que aquele remédio vai dar. Nossa. Então, nunca é só assim, é só a fluoxetina que você tem que tomar. Não, você vai tomar a fluoxetina, mas você também vai tomar o remedinho de dormir, porque você vai ficar com insônia. Você tá entendendo? É um combo.
Um remédio nunca é receitado unicamente sozinho. E se for o caso, o paciente vai voltar para aquele psiquiatra e vai falar assim, mas eu tô tendo isso, eu tô tendo aquilo, eu tô tendo esse efeito, eu tô tendo aquele efeito. Então, a pessoa vai ter que, de alguma forma, tomar algum outro remédio para amenizar aquilo que ela tá sentindo. É parecido aquilo, né? Que você toma um remédio muito forte. Não toma esse aqui de estômago aqui depois. Exatamente, mas é sobre isso. Por isso que eu, às vezes, vejo as pessoas falarem tanto, tô tomando um remedinho. Por exemplo, outro que agora tá na moda. Agora não, já tem um tempo que tá na moda, mas hoje em dia, mais do que nunca. O Rivotril. Uhum. Que é um remédio que é um calmante Já tomei. forte, pesado, e que tem pacientes que não conseguem dormir sem. Sim, isso é verdade. E lembrei de um outro agora que estava na moda mais recentemente, que é o Zolpidem. O Zolpidem. Que muitas pessoas, inclusive, faziam vergonhas de madrugada. Pessoas que relatam que ligaram fizeram compras, gastaram cartão porque ele dá meio que alucinógeno. É hipnótico. O segredo do Bruce aí. Tá usando ele dá Zolpidem pra galera. Ele faz assim, olha aqui pra minha mão, com um pozinho aqui, faz assim, vai! Assim, Mas assim, eu acho importante dizer que os remédios, todo e qualquer remédio, a gente está falando aqui de remédio psiquiátrico por conta de eu ser psicóloga. Mas qualquer remédio tem efeito colateral. Então, eu não estou aqui falando mal dos remédios dos psiquiatras. A questão não é essa. A questão é que as pessoas acham mais fácil tomar um remédio do que lidar com seus problemas hoje em dia. A geração que está vindo, eu acho muito engraçado isso. A geração que está hoje em dia, não só adolescente, mas já jovens na faculdade, o nível de frustração que essa galera tá é desse tamanho. Eles não conseguem lidar com o não. Eles não conseguem lidar com o fracasso. Eles não conseguem lidar bem. Qualquer coisa é demais, é muito grande, é muito difícil. Isso é uma coisa que gerações, talvez de vocês, a minha, a gente lida melhor de entender que nem tudo vai dar certo sempre. A vida não é um mar de rosas do Instagram. Eu me pergunto se isso não é uma questão de que, pelo menos assim, o que eu vejo de gerações anteriores é que antigamente se relativizava, desculpa, Bruce, se relativizava, deve fazer um barulho do cacete, se relativizava muito algumas coisas, muito. Por exemplo? Pode ser, tipo, de abusos psicológicos, casos de depressão, casos de ansiedade, em que não eram nem tratados da maneira que deveria ser. Sim. Eu sinto, e aí talvez, não sei se é o que aconteceu, mas o que eu vejo é que parece que na expectativa de se mudar isso, colocou-se muito Obrigada. pro outro lado. Você chegou no ponto que eu queria chegar. Não pode ser nem 8 nem 80. E a situação é que a gente estava no 8, nos anos 90, e hoje em dia a gente está no 80. Porque é legal pra caramba que agora as pessoas, tipo, a minha geração é a geração que mais fala sobre depressão e ansiedade. Que lindo. Sim. Só que talvez esteja fazendo muito mais do que na verdade é e não tá sabendo lidar com frustrações. Eu ainda mais quando eu falo para jovens e tal, eu gosto muito de dizer, todo mundo tem sintomas depressivos em algum momento. Por eu ter sintomas depressivos, eu sou doente, eu tenho depressão? Não. Não é porque eu tô triste, perdi um amigo, um luto. Exemplo, tive um amigo, meu amigo morreu, tô de luto, tô mal, tô depressiva, mas eu não tenho depressão. É uma coisa que aconteceu na minha vida que me deixou mal. É um estado ali. É um momento, são sintomas. Não é a depressão por si só. É um sintoma. Todo mundo é depressivo. Todo mundo é ansioso. Todo mundo é um pouco de todas as doenças mentais. O que me diferencia, por exemplo, o que vai diferenciar? Finge que você tem o que vai me diferenciar de você que tem é que os meus sintomas, de uma forma ou de outra, eles vão passar e tá tudo bem, e a minha vida vai continuar. E eu vou saber lidar com esses sintomas. Esses sintomas não vão passar, eles não têm um motivo. Muitos me perguntam, mas qual é a diferença da tristeza por tristeza e a tristeza da depressão? Se eu perguntar para uma pessoa triste por que ela tá triste, ela vai virar para mim e vai falar, eu tô triste por causa disso. Aconteceu isso, eu fiquei mal assim, aí chorei assado e pensei naquilo, nanana. Ela vai me dar um roteiro. Se eu perguntar para um depressivo, por que você está triste? Ele vai virar para mim e falar assim, não sei. Se eu falar para um depressivo, você ganhou na loto. Você ganhou, sei lá, 50 milhões.
hoje, para resolver todos os seus problemas. O depressivo, ele não consegue ficar feliz. Ele já pensa em algo negativo. Ele próprio, na hora, ele vai falar, tá, Ele não sabe o que é. Tudo bem. Não é sobre pensar em algo triste. Tipo, ai, nossa, caramba, estou triste porque ganhei 50 milhões. ele não entende. Ele não entende. A tristeza do depressivo é uma coisa muito mais, assim, vaga. É um vazio. É a pessoa ter tudo. E ela fala assim, tá, eu tenho tudo. Mas eu não me sinto completo. Algo me falta. E ela continuar buscando, aí conquista aquele algo que ela achou que era. Não, mas o vazio continua. Entendi. Para uma pessoa que está triste por um motivo, e que ela vai me dizer qual é o motivo, estou triste porque meu amigo faleceu, estou triste porque bati de carro, eu estou triste porque não passei na prova, estou triste porque perdi meu emprego. Tem um motivo para ela estar se sentindo daquele jeito. E, às vezes, numa tristeza como essa, os sintomas depressivos vão aparecer. Eu vou ficar sem fome, eu vou ter muito mais fome, ou eu vou ficar com insônia, ou eu vou ter hipersonia, que é dormir demais, ou eu vou ficar meio apático, meio desgostoso, meio sem vontade de fazer as coisas. O depressivo pode tudo estar funcionando, a vida estar acontecendo normalmente, perdas, ganhos, pode uma coisa maravilhosa ter acontecido com ele. Ele não entende, porque ele não consegue nem ficar feliz, como ele não consegue ficar triste. Ele mantém aquele estado. É um estado de melancolia, né? É um estado que você simplesmente está triste por estar triste. E pra ele tá tudo bem. E pra ele o estado neutro dele é isso, né? Exato. Então, pra ele é o na normal. cabeça dele é normal. É normal. É o que tá Normal. tudo bem. Eu gosto muito de dizer que depressão está muito ligado ao nosso passado. Porque quando a gente tem depressão, eu só consigo falar da seguinte forma. Porque quando eu não era depressivo, porque quando eu não tinha depressão, eu fazia não sei o quê, eu gostava de não sei o que lá. A pessoa te dá um monte de vivências que ela teve que eram prazerosas e deixaram de ser do passado. O ansioso é excesso de futuro. É tudo que está para vir, que está para acontecer e não aconteceu ainda. E que eu já sofro agora porque não aconteceu. E porque eu nem sei se vai acontecer. Porque o ansioso é essa questão também. De eu ficar passando mal, com medo do que pode acontecer, do desdobrar daquilo e por aí vai. E a pessoa que sofre de depressão e ansiedade? Essa é a grande questão. É o passado e o futuro. É como se eu não conseguisse viver o presente. Porque eu estou sempre me lembrando do meu passado e preocupado com o meu futuro. Eu não consigo viver no aqui e agora. Eu não consigo viver aqui hoje com vocês. Eu poderia estar falando aqui com vocês e tal, no automático, mas a minha cabeça é assim, meu Deus, quando eu sair daqui eu vou ter que pegar o carro, cara, semana que vem eu vou ter que... Fazer esse jeito. caminho aqui. Exatamente. Porra, Lembro mas da era... época que o meu Aí, carro não, aí era tão mais fácil. Exatamente. Eu me lembro, na época que eu vinha pra cá, faculdade, não sei o quê, ali pra Oeste, sabe? Já... E aí eu não tenho o agora. Eu tenho essa Você não passagem... curte o momento. Nem um pouco. A Eu não gente teve vivo... já convidados assim aqui. É. Eu não vivo o momento, entende? Por isso que quando eu falo muito, quando alguém me pergunta, né, da abordagem, por eu ter feito a formação de psicanálise, por eu ter feito a pós em terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise trata muito do que foi, do que era, da raiz do problema, que é o passado. A TCC trata do aqui agora, de você estar na crise, no suicida, na ansiedade, mas que eu tenho que te trazer para cá. E a humanista existencial, ela lida com técnicas só do aqui e agora. De você conseguir experimentar agora. Eu senti essa mesa agora. E não como é que eu sentia, como é que eu me portava, como é que eu sentava. Ou como é que eu vou sentar, alguma coisa do gênero. É aqui, é nesse momento. E quando a gente fala dos medicamentos, dessa ambiguidade de, é legal quem só toma remédio, ou é legal quem toma remédio e faz terapia, ou é legal só quem faz terapia, nada é legal quando não é devidamente orientado. Os dois, quando bem feitos, a pessoa consegue resolver o problema dela, porque ela consegue tomar o remédio e ter o apoio psicológico para, na hora que o remédio for tirado, a terapia ser a muleta. Eu gosto muito de dizer que a terapia é a muleta do remédio, porque é a terapia que na hora que o remédio sair, vai te sustentar
para manter o que o remédio estava trazendo. Sim. Para te lembrar. Mas você lembra quando semana passada você estava bem, você não estava assim? Por que você acha que está assim? Ah, porque seu remédio. Eu falei assim, pois é, mas da mesma forma que você conseguiu fazer aquilo com o remédio, por que a gente não pode tentar fazer sem o remédio? E por aí vai. Você vai incentivando o teu paciente a buscar esse momento. O ideal é que o remédio dure aquele tempinho pra controlar, meio que apagar aquele incêndio e beleza. Agora, enquanto isso, você vai meio que treinando pra saber controlar isso por você. O que eu acho ideal, que é quando normalmente a terapêutica psiquiátrica já está pro final, é o seguinte: o psiquiatra normalmente vira e fala assim, então vamos fazer o seguinte, agora que a gente vai desmamar, você vai parar de tomar o remédio, mas tem esse remédio aqui que é o SOS. Então, toda vez que você tiver algum problema, estiver se sentindo, mas assim, não conseguir controlar a tua ansiedade, você toma esse remedinho. Sim. Que esse remedinho vai te ajudar a voltar para o foco, a voltar para você continuar fazendo aquilo, o seu passeio, o que quer que você esteja fazendo. Isso é o mais importante. Se as pessoas entendessem que é só uma questão, que é um período, não é para sempre, isso ajudaria muito. O problema é que as pessoas querem se apegar numa medicação e ficar com ela achando que ela é salvadora da pátria. Não vai ser. Isso que é o mais difícil, de conscientizar o paciente. Eu tenho muitos pacientes que é o oposto, que hoje em dia não querem tomar remédio de jeito nenhum, discutem comigo em terapia, que não vão procurar psiquiatra, que não vão tomar remédio, porque vão ficar viciados, que não sei o quê. Legal, mas também não é por aí. Não há mal nenhum que dure para sempre, nem felicidade que seja eterna. Então, não é para pensar que o remédio vai me viciar. O remédio vai me ajudar no tempo que eu precisar ser ajudada. E quando eu precisar, vai parar de tomar o remédio, vai continuar na terapia e vou, sei lá, daqui a 10 anos, se eu precisar de novo de um remedinho, eu tomo um remedinho de novo.